Olá, tudo bem? Eu sou a Aline e você está no Relatos de Axé. Ontem eu fiquei devendo vídeo com a segunda parte para vocês do Chamado da Fé. Ontem teve gira no terreiro, então foi mais corrido, eu acabei não conseguindo trazer para vocês. Mas tá aqui, vou cumprir com o meu combinado. Conforme o primeiro relato que eu trouxe para vocês sobre o Chamado da Fé, após um bom tempo afastada de qualquer possibilidade religiosa, eu fui convidada para conhecer um terreiro aqui na minha cidade. Um pouco de receio, mas com bastante curiosidade, porque eu sempre tive muita curiosidade nesse sentido. Eu adentrei a essa nova proposta, digamos assim. E esse primeiro contato foi muito diferente, muito interessante e me trouxe muitas vivências que eu sou grata até hoje. Como disse no vídeo anterior, eu fui recebida por um Zé Pilintra, do dirigente dessa casa. E ali, durante a consulta, ele me abraçou, me acolheu, me saudou dando boas-vindas por retornar para o caminho que sempre foi meu. E a primeira manifestação, digamos assim, de contato com as energias da esquerda se fez presente. Não vou mentir, eu fiquei bastante assustada, porque num primeiro impacto é uma sensação que você fica meio socorro, o que está acontecendo? Se perceber sem o controle dos próprios movimentos, o corpo treme bastante, você não consegue exatamente identificar quais são as suas sensações físicas de calor e frio, mas ao mesmo tempo uma sensação muito forte de pertencimento, como se algo te dissesse: eu estou aqui por você, pra você, não tenha medo. E eu passei a frequentar esse local, iniciei o meu desenvolvimento mediúnico, mas no decorrer desse caminho, que durou cerca de um ano, eu não sei ponderar exatamente, mas sabe a sensação de que falta alguma coisa? Eu sempre fui muito questionadora, sempre tive essa coisa de questionar muito as coisas, meio síndrome de São Tomé, só acredito vendo. E não desrespeitando de forma alguma a espiritualidade, mas eu precisava de algo mais. E por N motivos, situações que eu não acho cabíveis de expor, eu identifiquei que eu não estava encontrando essas respostas no local que eu estava. Então eu me afastei, me desliguei dessa casa e por intermédio de uma amiga, que hoje é minha irmã de santo, ela já havia me convidado para conhecer a casa dela, mas até então eu pertencia a outra casa, mantinha essa questão do respeito pela casa que eu estava, não indo em outras casas. Que é, digamos assim, não é uma regra, mas é uma orientação muito comum dentro dos terreiros de axé. E como eu não pertencia mais a nenhuma casa, eu fui conhecer essa casa. Cheguei lá, eu não estava realmente muito bem. A verdade é essa. Espiritualmente falando, emocionalmente falando. E passei um tempo como assistência, acompanhando, assistindo, que é inclusive algo que eu recomendo bastante para todos que pretendem, né, que desejam iniciar essa caminhada, que não tenham pressa, que não se empolguem, que não se deixem levar pelo burburinho, principalmente das redes sociais hoje em dia. E entrei para um curso de desenvolvimento. E com cerca de 3 meses que eu estava nesse curso de desenvolvimento, eu continuava frequentando as giras, né, na assistência, e fui tomar um passe com uma entidade do dirigente dessa casa. Por coincidência, né, naquela seleção que eles fazem aleatoriamente, calhou de eu estar direto com uma das entidades do sacerdote da casa. E ali ele conversou comigo, ele me limpou, ele me deu um passe. E em determinado momento, ele me deu um anúncio que mexeu um pouquinho assim com o meu emocional ali na hora. Porque ele chamou um cambone que estava próximo e orientou esse cambone que dissesse ao cavalo dele que não era mais tempo apenas de sentar para aprender, que eu tinha que trabalhar porque eu estava atrasada com os meus compromissos. E aquilo me deu um pouco de espanto. Mas prontamente eu providenciei tudo que era providenciável, me organizei, fiz o meu sacudimento e adentrei literalmente uma corrente mediúnica naquela casa. Mas um pouco mais de tempo, e bem pouco tempo, cerca de 2 meses depois de ter adentrado essa corrente mediúnica, onde até então eu trabalhava
né, ajudando a sustentação durante os trabalhos e passei a fazer o transporte mediúnico, né, para auxiliar os meus irmãos incorporados durante os atendimentos das pessoas que ali buscavam ajuda. E em dado momento, uma gira de baianos, que inclusive eu amo, é uma das minhas preferidas, esse meu sacerdote veio até mim e me informou que eu estaria atendendo a partir daquele dia, que eu iria atender naquele dia. Traz a baiana em terra para atender. E eu fiquei com a maior cara de pamonha, né? Tipo, como assim, Totopau? Falei, tá, você pode atender? Falei, como? Só vem aqui. Me levou de frente com o congá, de frente com a tabaque. Chamou a minha baiana, que tranquilamente chegou, sorriu, dançou, e ela gosta de dançar. Pensa numa mulher dançarina. A bicha dança pra caraca. Completamente o oposto de mim, porque eu sou, né, um boneco do posto, toda travada. Mas a Bela dançando e tatatá, e daqui a pouco tem uma criatura na minha frente. E foi uma sensação muito interessante, porque eu falei, gente, eu ali, enquanto eu digeria rapidamente a informação, eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho a menor ideia de como eu vou fazer isso. E quão surpreendente a espiritualidade é, porque é uma coisa que você, sinceramente, assim, falando de uma forma boba, você acha que você está tendo uma crise de esquizofrenia, porque você literalmente começa a se ouvir falando coisas que você não pensou em falar. É como se existissem se você se duplicasse ali, porque você se observa, você está vendo uma pessoa na tua frente para você atender, você está escutando aquela pergunta e quando você vai dar a resposta, sai outra coisa além daquilo que você está pensando. E às vezes nem sai exatamente o que você está pensando. E você começa a ficar tipo, mas como assim? Por que eu falei isso? Como que eu cheguei nessa? Mas, enfim, desesperada, apavorada, mas deixei rolar. Tentei me concentrar, tentei me manter tranquila, e principalmente pelos trejeitos, a forma de andar, de se mover, de dançar, que me deixou completamente atordoada. Eu falei, não, eu não faço isso, não. E é engraçado, gente, como a gente se vê parecendo um bobo, porque você entra em total crise de identidade, porque você fala, não, não sou eu. Não, mas eu não faço isso. Não, eu não falo assim. E o sotaque? O sotaque é o mais interessante. Eu sou nascida no interior de São Paulo. Eu nunca estive no Nordeste. Tenho família, descendência no Nordeste. E indígena também, mas eu, propriamente dito, nunca tive contato direto. E quando você se ouve falando com um jeito de falar que não é seu, um tom que não é seu, um sotaque que não é seu, é muito surreal. Mas isso é só uma observação minha sobre essa situação. Porque essa caminhada começou há 3 anos atrás. Desde então, cada gira que vinha, cada linha que era tocada, uma entidade que eu já estava em desenvolvimento passava a realizar o atendimento. E eu fui me trazendo muito aprendizado, muito ensinamento. E aos poucos, essa questão do medo, da insegurança, por mais que até hoje eu fique, ai meu Deus, desculpa, tô aqui fora, tá passando um monte de carro e moto. Você fica, meu Deus, eu tô doida. Mas quanto aprendizado no meio dessa sensação de achar que tá doido. E assim, é engraçado, é gostoso, é assustador, é aconchegante. Mas o melhor de tudo é você começar a ver os frutos dessas situações. Você começar a se perceber aprendendo coisas que saíram da tua própria boca, mas que você tem a plena convicção de que aquele ensinamento não é teu. Não foi você que ensinou, você recebeu através da sua própria voz. E isso, de certa forma, é mágico. Então, você que vai começar na Umbanda, não tenha medo, não. Não se questione, não. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vai com questionamento mesmo. Mas vá com fé e coração aberto. Sempre que você ficar, mas será que sou eu? Será que não sou eu? É você, junto com os seus. E isso é muito mágico. Saravá Umbanda, um grande beijo e axé.